Fala cultivadores, e aí, olha eu novamente. Como vocês viram aí em alguns vídeos passados, a minha videira ela continua brotando, continua crescendo bem. Além dessas brotações que eu deixei original, está acontecendo também outras brotações. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente precisa continuar trabalhando na videira para que a videira continue tendo uma formação muito boa e muito espetacular, assim como a brotação dessa Isabel precoce está. Mas o que então a gente precisa fazer depois que os ramos já estão com mais de 30 a 40 centímetros? Aí eu vou mostrar para vocês que é importante a gente prestar atenção e sempre ficar de olho como está o desenvolvimento da videira. Então, vamos lá. O primeiro ponto a observar são brotações que tiveram em locais que não é apropriado. Por exemplo, aqui, olha, essa brotação aqui, teve aqui atrás do tronco. Esse é o guia principal da minha videira. Então, olha, teve essa brotação aqui, teve essa brotação aí, teve aquela brotação do outro lado, já teve aquela brotação. Então o que a gente precisa fazer? Porque ela brotou, mas não brotou na parte de dentro, que também não poderia deixar. Brotou justamente aqui na parte de fora. Então o melhor a se fazer é a gente eliminar essas brotações que nasceram aqui. Porque não são brotações que foram planejadas, mas elas continuam a brotar, mas aí a gente precisa tirar essas brotações. A gente não pode deixar. Pronto, eliminando essas daqui. Por si só, quando você faz algumas podas, ela começa a brotar na parte de trás. Então você vê que esse broto daqui eu tirei, mas olha aqui, essa outra gema aqui, logo eu já vou tirar também, ó. Então as brotações elas vêm, por isso que a gente não pode esquecer da nossa videira depois que a gente faz a poda. Aí nesse guia do lado de cá tem essa brotação aqui, ó. Então a gente tira também. Então por que a gente tem que ficar sempre observando a nossa videira? Porque senão a videira ela começa a brotar em locais que não pode. E aí ela começa a roubar a força da formação dos ramos que você deixou para ela ter uma brotação mais interessante. E assim, brota e brota mesmo. É por isso que a gente precisa prestar atenção, olha. Às vezes são gemas que você queria que talvez um tempo atrás elas acontecessem isso daqui, mas não aconteceram. Mas aí agora elas já estão querendo brotar. Mas aí dessa vez elas já não podem ficar com essa brotação. Se brotar qualquer uma dessas aqui, é importante tirar, porque elas não faz parte do projeto, não faz parte do planejamento. Por isso a gente precisa eliminar essas brotações. Então vocês viram aí algumas coisas. Essas brotações aí que eu mostrei para vocês nasceram na parte do tronco, aonde não existia mais gemas, praticamente estavam assim, as gemas todas cegas. Mas vocês viram que devido à poda acaba forçando e aí ela começa a brotar atrás também. Então, por exemplo, se você faz a poda e viaja um mês, quando você voltar sua videira está toda bagunçada. Então, essa foi uma parte importante que a gente precisa observar na nossa videira. Essas brotações que não devem continuar desenvolvendo, senão ela vai roubar energia dos brotos que precisam desenvolverem. Mas tem outras coisas também que a gente precisa observar e precisa resolver logo para a formação também da nossa videira não ficar feia. E eu vou mostrar para vocês também. Por exemplo, agora é falando dos ramos, né? Os ramos que a gente deixa. Esse daqui, por exemplo, nasceu esse guia aqui. Esse ramo aqui muito bom. Ele já está amarrado aqui no fio de arame. Então ele também nasceu esse daqui de trás que eu vou manter, visto que ele está mais próximo da mãe. Só que aqui, ó, na axila das folhas, acaba brotando também esses netos aqui. E esses netos, na formação dos ramos, a gente não pode deixar. Eu deixei apenas esse para mostrar aqui como exemplo para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Esses daqui, a gente também precisa eliminar. Você pode eliminar assim com a mão, ou você pode eliminar com aquelas tesouras de raleio. Facilita também. Com a mão você faz mais rápido e não corre o risco de cortar nem a folha e também nem a parte do ramo principal. Então, esse outro exemplo aqui também, olha, é a mesma coisa. Nasceu esse ramo aqui, o ramo que eu queria que nascesse, então ele desenvolveu bem. Eu amarrei também aqui no primeiro arame, logo ele vai chegar nesse lado de cá. Mas aí, ó, a axila das folhas aqui, como eu disse para vocês, elas começam a crescer outros netos. E se você deixar, ele vai roubar a energia do crescimento do seu ramo principal. Então, o que é que a gente faz? Como eu disse para vocês, ó, a gente elimina. Esses daqui eu estou tirando mais ou menos a cada 2, 3 dias. Eu tenho que observar esses ramos aqui, esses ramos, porque os netos começam a crescer, ó.
E aí a gente precisa eliminar esses netos. Se a gente não eliminar eles, a gente fica com dor de cabeça, porque fica muita coisa, a sua videira ela não desenvolve rápido e fica com a má formação. Olha outro aqui também, ó. Sempre observe que você precisa tirar esses netos aqui da axila da sua planta, se você já fez uma poda de produção na sua videira. Lembrando que essa videira minha ela já tem mais de 6 anos comigo. Aqui não é poda de formação, e sim uma poda de produção. E por isso é apenas esses ramos aqui que eu quero que desenvolvam nas minhas plantas. Então todos os que nascerem aqui embaixo, ó, que a gente também chama eles de netos, no meu caso aqui eu vou eliminar na sua videira. Então na sua videira você também analisa se é necessário tirar esses netos que nascem embaixo das folhas ou próximo da próxima gema. A gente também chama de axila da folha. Mas assim, ó, essa parte do meio aqui, do formato espinha de peixe, e tá bem formada. Você pode ver que tem ramos com até mais de 50 centímetros de tamanho. Então é importante, e sempre aqui a cada 2, 3 dias aqui eu fico observando como tá o desenvolvimento dos ramos. E aí então eu vou fazendo essa limpeza, tirando esses netos, tirando algum outro broto do tronco que vai se desenvolvendo também e não pode ficar. Então é importante a gente analisar e fazer esse trabalho na videira. Esse daqui, ó, é o lado esquerdo também. Teve aquela pequena falha ali, mas logo logo eu vou resolver aquele problema e logo logo eu vou explicar para vocês. Vou puxar o zoom aqui, ó, para vocês verem como tá. Então, ó, tá também, os ramos estão muito bonitos, tá com a formação muito boa. E esse daqui é a brotação do lado direito, no canto da parede, olha, tá? Então tá muito boa, muito espetacular a brotação da videira, mas é como eu falei para vocês, aqui é praticamente um trabalho diário que a gente precisa ir fazendo, limpando os brotos, tirando netos, tirando brotações que vai nascendo no tronco, em outros lugares também, e vai separando os ramos, amarrando direitinho para o vento não quebrar. E aí assim, e é um trabalho diário mesmo, né? Se você aí tem uma videira, precisa fazer a poda da sua videira, precisa cuidar da sua videira, esse é o trabalho que a gente tem antes de a gente comer as uvas, né? Não é apenas você podou sua videira e agora você vai cruzar os braços e esperar que as uvas madureçam para que você possa comer. Pelo contrário, até isso acontecer, você precisa ir trabalhando, fazendo um trabalho significativo de qualidade para que sua videira ela possa brotar. Mas antes da brotação, antes de até crescer os ramos, formar os cachos, amadurecer os cachos, você precisa dar qualidade para a sua videira. E aí eu estou mostrando minha videira para vocês, depois de 1 mês e 5 dias. Tá com uma brotação muito boa. Os cachos nem se fala, né? Vai dar mais ou menos aqui cada cacho 10 kg de uva, com todo exagero. Então assim, a brotação muito boa, mas é o que eu digo para vocês. A gente não pode ficar parado, a gente precisa ver, entender o que a videira precisa, depois da poda, depois da brotação, depois da desbrota, depois da selação de cachos, o que a gente precisa ainda continuar fazendo para dar uma boa qualidade e uma boa formação para as nossas videiras. Essa é a minha Isabel precoce, já grande, bem desenvolvida, praticamente 1 mês e 5 dias da poda. Olha como está bem interessante, bem formada a minha videira Isabel precoce de pé franco. Então é esse o trabalho, a gente não para. A cada 2 dias, como eu disse para vocês, eu tiro esses netos que nascem no ramo que eu deixei para eles crescerem, desenvolverem. Sempre lembrando que se você deixar esses netos, eles vão roubar a energia do desenvolvimento da sua videira. Então assim, deixe um ou outro, mas de preferência o mais próximo do guia principal possível. Os demais, cada 2, 3 dias você vai observando sua videira. À medida que você for amarrando um ramo e outro no arame, você aproveita e já vai tirando um neto desse. 1 neto, 2 netos que você tirar assim por dia, no dia seguinte a sua videira ela já vai agradecer. Ela vai crescer mais uniforme, vai crescer com mais qualidade. E assim, um galho ou outro que você analisar que está enchendo, está bagunçando sua videira, é bom você também tirar eles. Porque fazendo uma formação interessante, você vai ter aquela formação ali por um bom tempo. Depois, para substituir, vai ficar muito mais fácil. Então fica aí essas dicas para vocês, que o trabalho de cuidar de videiras não para. Para comer uvas rápido,
aí a gente vai ter que ir no supermercado comprar, lavar e comer. Mas se a gente quer cultivar em casa, é sim possível cultivar em casa, é prazeroso, dá um pouquinho de trabalho, mas é muito bom e a gente vai aprendendo a como lidar com as videiras. Então fica aí essa dica para vocês. Vou ficando por aqui mais uma vez. Curta o vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo no vídeo, o que você achou da brotação, o que você achou dessas dicas. Compartilhe os vídeos com seus amigos também. Um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.